Queridos amigos, eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra na carta aos Colossenses. Abra comigo no capítulo 1, nós leremos do versículo 9 ao versículo de número 11. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11, estas palavras de Paulo aos crentes em Tessalônica, em Colossos, perdão. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, em gozo. O nosso título baseado nestas palavras é Vivendo e Agradando a Deus. No último domingo nós consideramos em Efésios capítulo 5, versículo de número 8, a santificação e o testemunho cristão. E naquele capítulo 5 nós vimos que o cristão convertido ali é visto diante dos olhos do mundo, sendo observado no mundo e como ele deve viver como luz, bondade, verdade, justiça é a luz que irradia de um verdadeiro salvo. E também várias exortações a respeito da santificação, de uma vida agradável a Deus, da prática da verdadeira piedade, a vida de retidão, a vida de testemunho, confiança no Senhor, no andar, no agir, em nossas palavras, esta luz que emana do crente em bondade, em justiça e em verdade. E hoje, dando continuidade ao tema da santificação e testemunho cristão, aqui neste texto da palavra de Deus, nós queremos lidar como conhecer e viver a vontade de Deus. Bem, nós estamos aqui em Colossenses mais uma vez, uma das cartas do cárcere de Paulo, escrito de Roma, quando estava em seu cárcere, juntamente com Filipenses, Efésios, cartas do cárcere, escrita por volta do ano 60 ao ano 62 do primeiro século. Palavras maravilhosas, práticas de profunda exortação do coração de um pastor tão provado pelo Senhor, o apóstolo Paulo. Paulo não fundou a igreja dos Colossenses, foi Epáfras. Paulo nunca esteve lá, na verdade, mas aquele servo de Deus chamado Epáfras, que foi fruto do evangelismo de Paulo. Paulo esteve em Éfeso por quase 3 anos, e ali esteve Epáfras e tantos outros, salvos pela graça de Deus, retornando às suas cidades, formaram este trabalho em uma igreja ali, então, é estabelecida pela obra, pelo poder do Espírito Santo. E quando Paulo se encontra aprisionado, Epáfras desce a Roma para visitá-lo em seu cárcere e traz também notícias, informações sobre o estado da igreja. E Paulo se alegra muito em ouvir essas informações. Ele nos diz no versículo 9, por esta razão nós também, ele, Timóteo e seus companheiros em Roma, desde o dia em que o ouvimos, Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. E Paulo e Timóteo oram, então, por aqueles irmãos ali naquela prisão. Eles oram pedindo que aquele povo de Deus em Colossos conheçam a vontade de Deus. É interessante esta oração. E recebam sabedoria e inteligência espiritual para viver a vontade de Deus. No versículo 10 ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele pede que os colossenses conheçam a vontade de Deus, para que, conhecendo a vontade de Deus, possam viver desta maneira, andar desta maneira. E assim, tendo aprendido isto, estando assim diante de Deus neste mundo, versículo 11, possam ser fortalecidos então em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, porque há provações, há dificuldades, eu preciso deste versículo 9 e 10, e longanimidade com gozo. Paciência, bom, paciência é a nossa atitude para com situações difíceis, e longanimidade para com pessoas difíceis.
Assim, nós precisamos destas coisas do versículo anterior para conseguirmos viver desta maneira. E aqui está um ensino prático e algo necessário para as nossas vidas. Bem, meus queridos irmãos, nós começamos aqui então neste versículo de número 9, onde o apóstolo do Senhor ora pelos colossenses. Não cessamos, diz ele, de orar por vós. Pense por um minuto, onde está o apóstolo Paulo? Ele não está em casa. Ele não está em Jerusalém, ele não está na companhia dos seus queridos irmãos em uma igreja local servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus. Ele está em um cárcere, em Roma, preso, sem a sua liberdade. É dali que ele escreve. Mas por acaso, ao ler estas palavras, você sente algum tom de autocomiseração em Paulo? Por acaso você lê algo do tipo que traga a impressão de que ele está cabisbaixo, depressivo, remoendo a sua condição? Porque eu estou aqui neste lugar, há tantas pessoas para pregar o Evangelho, há inúmeras igrejas que foram estabelecidas, há lobos devoradores, eu preciso estar ali, porque Deus me mantém aqui, no auge do ministério, no momento mais importante de pregar o Evangelho. Estou aqui em Roma e poderia estar espalhando o Evangelho como fiz em outras cidades, porque eu estou aqui limitado, preso neste lugar. Você não ouve este tipo de coisa, você não sente este tom de murmuração em Paulo. O que você vê é Paulo pensando em outras pessoas, mais do que isso, fazendo algo por elas, orando. Desde que ouvimos de vós, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus, rogar ao Senhor. Bem, ele se alegra pelas bênçãos de Deus sobre aquela pequena igreja dos Colossenses, uma pequena igreja. E ele se preocupa com aquelas pessoas, embora não os tenha conhecido. E ele então, naquela situação difícil, claro que era difícil para ele, ele sabia que a morte estava chegando, ele não temia a morte. Ele foi decapitado, suas circunstâncias eram difíceis, eram provações, mas ele ora clamando ao Senhor por outras pessoas, pela igreja, pelo povo de Deus, por pessoas que, como ele, tinham sido libertos da ignorância religiosa, da autojustiça e trazidos ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Ele ora, ele dobra os seus joelhos ali naquele cárcere com os outros irmãos e oram por aquelas pessoas ao terem recebido as informações sobre os colossenses. E ele se alegra com as bênçãos dele, daquela igreja. E ele clama a Deus por aquele povo. Bem, esse é o coração de um crente, Paulo, que aprendeu sobre amor pelos irmãos, amor pela igreja e a esperança da glória eterna. Esse tipo de atitude de um crente orar desta maneira pela igreja, pelo povo de Deus, é o resultado deste aprendizado, que gerou amor pelos irmãos, amor pela obra de Deus no mundo e amor ou esperança da glória eterna do retorno de Cristo. Paulo tinha perspectiva espiritual. Paulo sabia para onde estava indo. Naquele momento, na cadeia, ele sabia o que estava acontecendo, o que viria depois, não havia dúvida. Meus queridos irmãos, deixem-me tocar em uma nota aqui. É muito belo ler isso aqui. É maravilhoso. Você lê às vezes de certos heróis contemporâneos, entre aspas, da fé, não é? Teólogos e filósofos que no momento de uma grande provação, como a Segunda Guerra Mundial, e bomba para lá, ou estar em uma prisão, parecem até ter perdido a identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? E que tristeza como eu me encontro aqui. E quando você vê estas coisas na vida de um crente, você percebe que não houve um fruto de amadurecimento espiritual ali. É triste às vezes também estar no funeral de alguém e você vê crentes em Jesus Cristo ali, e quem passou para a eternidade foi um outro crente. E ali você vê outros crentes, familiares e amigos se quebrando em pedaços de profunda tristeza e amargura, quase um desespero. E ao observar isso, você percebe que não houve um fruto de um amadurecimento no coração. Quando nós temos perspectiva espiritual, mesmo neste momento, que ao final desta vida, a qualquer momento nós estaremos com o Senhor, que o reino de Deus avança neste mundo e as portas do inferno não prevalecerão, e que aquela pessoa amada que partiu para a eternidade confiando no Senhor está com o Senhor, então a nossa tristeza ela é balanceada com conforto, e assim não há desespero na provação. E é isso que nós vemos aqui, Paulo preso, atado, sabendo que a morte chegaria em breve,
e se alegrando no Senhor, porque aqueles irmãos estavam frutificando, a semente germinou, eles estavam firmados, servindo a Deus. Você percebe que esse é o resultado de uma vida em comunhão com o Senhor, de um exercício espiritual, uma vida sincera, alguém que aprendeu a amar os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, e aquela esperança, aquela certeza da vida eterna era real para ele. Não era apenas de domingo a domingo, era real, no dia a dia. Não havia desespero, não havia autocomiseração ali. Ele sabia que o seu Redentor estava vivo. E assim ele ora. E o que nós aprendemos aqui é que não há momento, nem circunstância, nem condição que nos impeça de orar. Em todo tempo, em todo lugar, em toda situação física, econômica, mental, emocional, nós trazemos todas as coisas diante do Senhor em petição e intercessão em todo o tempo. Essa é a primeira lição, melhor, a segunda lição que nós aprendemos aqui. Oração, queridos, é algo vivo. Oração é o ar que nós respiramos. Oração é uma comunhão real com Deus. Oração não é uma liturgia na igreja, como acontece no catolicismo romano, por exemplo. Oração é vida em comunhão com Deus. Nós oramos em espírito, nós intercedemos por alguém. Você está trabalhando, fazendo alguma coisa, você se recorda daquele irmão que está passando por uma situação difícil. Talvez você deixe no momento ali o seu trabalho, ou lembre que o intervalo está chegando, então você ora por ele. O mesmo ali em espírito, em tua mente, se dirige ao Senhor. Você agradece, você louva. Oração é vida, oração é comunhão real com o Deus vivo. Oração deve estar presente em nossa vida. E quando Paulo está ali encarcerado, então nós lemos no versículo 8 que Epáfras, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, o visita e diz essas coisas para ele. Quanto aqueles irmãos amavam Paulo. E assim Paulo e Timóteo oram por eles. Oram, veja, aqui está o conteúdo desta oração que nos interessa. Nesta manhã, é claro. Oram para que eles conheçam a vontade de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, você vê, petição, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Não cessamos de orar por vós, para que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus. Cheios do conhecimento da vontade. Perceba a maneira como ele coloca estas palavras. Paulo possui um coração muito paternal. Ele deseja, de fato, que aqueles crentes cresçam. Deixa eu tentar explicar o que é isso de fato aqui. Quando você trabalha para uma companhia, você é uma representante de vendas. Você trabalha na firma. Bem, você deseja que a sua companhia cresça, não é? Você deseja isso. Você também vai melhorar, talvez o teu salário, um bônus aumente. Mas este desejo, ele não te acompanha em casa, né? Ficou para trás. Não é aquele desejo maravilhoso que você chora porque a companhia não cresce, porque ela não, o dono dessa companhia não enriquece, e porque essa companhia não vai para o mundo inteiro. Você não tem isso, é claro. Assim, não é esse tipo de desejo que Paulo tem pelo crescimento daqueles irmãos. Eu represento a causa de Cristo, essa grande firma, essa grande companhia. Em Colossos há uma sucursal. Como eu desejo que aquela sucursal cresça e a companhia cresça. Não. Há um desejo sincero, pastoral no coração, um desejo de ver aquele irmão, aquela irmã crescendo, é contínuo, é real. Ele deseja intensamente que eles cresçam. E ele sabe que uma vez que aquele irmão, aquela irmã, aquela igreja cresça, conhecendo a vontade de Deus, então, querido irmão, eles estarão prontos para toda dificuldade. Essa é a base do crescimento espiritual. Marque isso. Conhecer a vontade de Deus é a base do crescimento espiritual. Conhecer a vontade de Deus é a base do verdadeiro crescimento espiritual. Paulo roga para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Temos cheios aqui, no original é completo. O Senhor Jesus ora pelos seus discípulos para que eles fossem perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, lá no Sermão do Monte. Como assim ser perfeito? Completo.
não faltando em nada. E esta é a mesma ideia, para que eles sejam cheios, completos, não faltando em nada, no conhecimento da vontade de Deus. Completo, não faltando em nada. Um crente que conhece toda a vontade de Deus e obedece à vontade de Deus. Assim, um crente completo é um crente cheio de conhecimento da vontade de Deus. Mas veja, é um conhecimento muito específico. Está qualificado aqui. Ele não diz estejais cheios de conhecimento, mas de conhecimento da vontade de Deus. É bastante específico aqui. Ele não diz apenas conhecimento, porque não é possível, melhor, é possível estarmos cheios de conhecimento, mas não entender a vontade de Deus. Paulo está continuamente exortando em suas cartas que o povo de Deus não seja nécio, mas que compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele também não diz que estejais cheios no conhecimento de Deus, porque isso é impossível. Ter o conhecimento da divindade como um todo, dos seus caminhos que estão mais elevados que o nosso, não é isto. É o conhecimento da vontade do Senhor, um tipo de conhecimento bem específico. Alcançar este conhecimento é a oração de Paulo por eles. Bem, nós sabemos que nós aprendemos muito sobre Deus naquilo que Ele se revela a nós, sobre o seu caráter, sobre o seu atributo, mas nós vemos como que por um espelho. Espelho na antiguidade não era como esse nosso espelho de vidro aqui que você vê os detalhes, não é? Era um metal polido e você via mais ou menos assim. Nós vemos de maneira difusa, não é perfeito o nosso conhecimento sobre os atributos de Deus. Na glória eterna nós alcançaremos uma compreensão maior sobre a Trindade, para uma comunhão mais perfeita com o Senhor. Bem, todavia, a vontade do Senhor foi revelada. O conhecimento completo da pessoa de Deus nós não iremos alcançar aqui, mas a vontade de Deus foi revelada por inteira. Se você consegue ver um objeto com borda, com silhueta, com final inteiro, a vontade de Deus foi revelada inteiramente. Assim nós podemos ver o começo e o fim dela, conhecer por inteiro. A vontade de Deus não é um número de coisas infinitas que nós não podemos ver nem contar, não. Assim como as doutrinas da fé, as verdades reveladas por Deus, podem ser contadas, numeradas e conhecidas, entesouradas, assim também a vontade revelada de Deus pode ser conhecida. De maneira, meus queridos irmãos, que nós estamos em falha se nós faltamos no conhecimento de partes da vontade de Deus ou da doutrina. Não temos desculpa por isso. Ela está toda revelada aqui, nós podemos conhecê-la por inteiro. Paulo ora por aqueles irmãos para que eles não fiquem para trás, para que eles não sejam pessoas pela metade, mas que eles sejam completos no conhecimento da vontade que Deus revelou. Um crente completo. Bem, a vontade de Deus, ela foi revelada e nós podemos colocar da seguinte maneira, em várias facetas. Nós devemos estar cheio delas, completo em todas estas facetas. Um trabalhador que não conhece as ferramentas de seu trabalho, bem, ele não será eficaz, produtivo, efetivo no que faz. Um trabalhador que não conhece a natureza e o objetivo da função que exerce é um trabalhador incompleto. Ele não saberá como gerenciar certas situações, não é verdade? Situações virão que ele não saberá como gerenciar. Esta é a ideia. Eu preciso conhecer a vontade de Deus revelada para que eu saiba gerenciar esta vida, como me comportar no mundo, com o povo de Deus, nesta situação. Bem, eu sei qual é a vontade de Deus para o meu comportamento, a minha reação nesta situação. Eu já aprendi. Então, quando nós vemos crentes em Jesus Cristo se comportando de uma maneira estranha ou desordenada, está claro que ainda não conheceram a vontade de Deus. Mas Paulo não deseja isso. O Espírito de Deus não deseja isso para nós. E aqui está o registro. Nós precisamos estar completos no conhecimento da vontade de Deus. Assim, um crente, ele permanecerá incompleto sem o conhecimento da vontade de Deus. Ele irá andar por esta vida tropeçando, também não conseguirá agradar a Deus. Versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo ainda mais no conhecimento de Deus. Então, versículo 9, cheios do conhecimento da vontade, para o quê? Andar dignamente, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda boa obra e assim crescer no conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para andar de um modo digno do Senhor, para agradar ao meu Deus e para conhecer mais ao Senhor. É pelo conhecimento da vontade de Deus que eu conheço mais a Deus. Mas eu posso colocar nesses termos da sua personalidade, caráter, da maneira como ele lida. Você percebe às vezes nas orações de Davi que ele tinha um conhecimento muito íntimo do Senhor. Parecia que ele conhecia características fixas da personalidade de Deus. Então, em certas situações, ele dizia a si mesmo: Deus vai agir desta maneira. É maravilhoso saber como Deus vai agir quando nós conhecemos o Senhor. Em um determinado momento, Deus disse que iria puni-lo. Ele deveria escolher 3 castigos, não é? Praga, mortandade, espada. E ele escolheu praga vindo do Senhor. Ele disse: é melhor isso do que cair nas mãos dos homens. E embora Deus seja poderoso, possa destruir e arrasar todas as coisas, eu prefiro cair nas mãos de Deus no meu castigo do que nas mãos dos homens. Por quê? Porque ele tinha aprendido um traço da personalidade de Deus. Porque Deus é misericordioso. Quando você aprende essas coisas da vontade de Deus, você conhece o teu Deus e a maneira como ele lida com você, com o mundo, e como ele irá lidar com você naquela situação. Sabe que isso gera em você e em mim um temor santo. Porque eu sei que o meu Deus não faz acepção de pessoas. Porque eu sei que o meu Deus, ele corrige e açoita todo aquele que ele ama. Eu sei que no momento em que eu persisti em orgulho, me afastando do Senhor, porque eu conheço esse traço do caráter de meu Deus, para que eu não me perca, ele irá me trazer de volta, ainda que seja por disciplina, por açoite, por alguma maneira. Essa é a ideia aqui. Porque eu sei que meu Deus, ele é paciente, e às vezes eu observo as pessoas pintando e bordando, e blasfemando, e fazendo o que querem. Eu sei que eles voltam para casa sorrindo e dizem: ninguém viu, ninguém faz, eu vou continuar fazendo, vai acontecer. Eu sei que bem logo o ímpio tropeçará nos seus próprios pés, porque meu Deus irá colocar um tropeço no pé dele. Ele faz desta maneira, ele não se deixa zombar. E assim como nós conhecemos o caráter, a personalidade do Senhor revelada aqui, nós andamos em maturidade, nós andamos em segurança, de maneira circunspecta. Meu Deus me vê agora. E assim, porque eu conheço o meu Deus, e quando eu me reúno com o povo de Deus, eu tomo cuidado com minhas palavras, eu deixo o sarcasmo de lado e o cinismo e a ironia, porque eu sei que meu Deus está vendo e ele detesta isso. Eu estou em comunhão com o Senhor enquanto eu estou andando com o povo de Deus. São irmãos em Cristo, mas o meu Deus me vê. Comunhão com Deus é o resultado de conhecer a vontade de Deus. E assim Paulo ora por aqueles irmãos, porque ele entende isso. E conforme eles conhecem a vontade de Deus, então eles possam andar de uma maneira digna diante do Senhor, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento dele, do seu caráter, da sua personalidade, dos seus caminhos. Não há algo mais maravilhoso na vida do cristão do que isto. Andar com o Senhor desta maneira. E aqui Paulo pede por eles, e nós pedimos uns pelos outros. Bem, conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus, ela está revelada aqui na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. A vontade de Deus não vem a nós através de alguém que chega e diz: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu tenho uma visão, uma profecia. Não, ela está aqui. Essa é a palavra de Deus. E ela já foi revelada para nós. Não há uma vontade oculta. Tudo que Deus desejou revelar para o nosso conhecimento, ele revelou. Embora os seus caminhos sejam mais elevados do que nós, ele já revelou a sua vontade. A vontade de Deus pode ser dividida em 2 grupos, para sermos didáticos nesta manhã. Há aquilo que nós chamamos de a vontade geral de Deus, e então a vontade particular, específica do Senhor. Deixe-me falar sobre a vontade de Deus geral. Coloque da seguinte maneira: a vontade de Deus é também o seu decreto. A vontade de Deus é o decreto de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus, ele não tem como eu e você vontade de algo, mas está tão distante naquilo que a gente quer.
Deus não tem esta vontade quando você está lá, poxa, tenho vontade disso, aquilo, como eu queria ter isso, fazer. Não. A sua vontade é o seu decreto, que Ele deseja, Ele estabelece. Não há tal coisa em Deus de desejar algo e não alcançar. Assim, a vontade de Deus é o decreto. Ele decretou. Marque isso, é muito importante também. O decreto de Deus é a vontade de Deus para a história humana, para todo o seu povo e para a igreja. Ele decretou a sua vontade. Ele decretou primeiro, vontade geral, criar o mundo, criar o universo para a sua glória, para o seu louvor. E então ele fez isso. Ele disse, haja luz. Ele decretou que isso aconteceria. Ele decretou que um grande número, imenso, incontável número de pessoas seriam salvas, e daquela massa completa de toda a humanidade morta, apodrecida num vale de ossos secos, ele decretou que um grande número seria ressuscitado da morte para a vida. E isso aconteceu e está acontecendo. Ele decretou isto. Ele decretou reconstruir este mundo um dia, tirar toda a marca do pecado, toda a cicatriz do pecado nele, e de alguma maneira que nós não sabemos, mas será, ligar este mundo com o céu, unir mundo e céu espiritual de uma maneira só. Isso será algo maravilhoso, isto irá acontecer. Ele decretou também, porque esta é a sua vontade, assim ele decretou que nenhuma daquelas pessoas que buscaram ao Senhor em fé e arrependimento e foram salvas, se perderá por fim, mas que entrará pelos portais eternos. Esta é a vontade, assim é o decreto, isto irá acontecer, não depende de homens para cumprir isto. Ele preservará, ele fará com que isso aconteça. Ele decretou que Cristo seja glorificado, ele decretou que a sua justiça e o seu amor sejam conhecidas pelo homem e pelos anjos, ele decretou isso. E agora ele está realizando todas estas coisas neste exato momento, e nós somos provas disso. E assim, da perspectiva de Deus, tudo isso já teve êxito. Deus já teve êxito em todas as coisas, não há dúvida, queridos amigos. Na nossa mente talvez há, porque nós vemos como que por espelho, o dia de amanhã, como vão ser estas coisas, como elas acontecerão. Os profetas inquiriam nas revelações que recebiam, como seria isso que o Messias viria, de que maneira eles queriam saber, estava nebuloso. Da perspectiva de Deus, porque a vontade dele é um decreto, ele já teve êxito. Ele já teve completamente todo o êxito. Não há dúvida, não é que ele está lá trabalhando para que as coisas aconteçam da seguinte maneira, que pode não acontecer, como você e eu, já está decidido, ele já teve êxito. Deixe-me trazer alguns textos então sobre a vontade específica de Deus revelada agora. Vontade específica. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Já percebeu isso aqui? A vontade de Deus, estamos falando sobre vontade específica agora, para seus filhos e filhas, é que sejam pessoas, um povo agradecido. Como é que nós seguimos pela vida, meus irmãos? Ele olha para nós. É a vontade do Rei dos Reis e Senhor, o seu decreto, que o seu povo seja um povo agradecido. Acaso nós tomamos isso como algo pequeno e permitimos que a murmuração entre em nosso meio, ou aqui em minha vida particular, em casa, no trabalho, eu permita que a murmuração tome conta? Essa é a vontade do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 6. Provérbios 3, 5 a 6, veja a vontade do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É a vontade de Deus que seus filhos e filhas em tudo busquem a direção de Deus. Assim, você ao tomar decisões, você busca a direção de Deus?
Você vai fazer uma viagem, você busca a direção de Deus. Você vai entrar num curso, você busca a direção de Deus. Você vai virar uma nova página, você busca a direção de Deus. Você simplesmente corre para isso e depois pede que Deus te abençoe. É a vontade de Deus, é o decreto de Deus que seus filhos e filhas busquem a direção e sabedoria de Deus. Deixa-me lhe dar uma navalha de corte muito eficaz para nós sabermos se o que estamos fazendo é correto, ou melhor, se nós estamos ouvindo ou não, pelo menos a voz da consciência. Se você não pode orar a respeito de algo, então talvez não seja da vontade de Deus. Se você não pode trazer isso diante do Senhor, é porque eu estou abafando a consciência para fazer da minha maneira. Você por acaso pode, por exemplo, deixar de servir a Deus, de adorar ao Senhor? Ore por isso. Eu não me sinto bem, eu vou optar para estar em casa, mas deixa eu orar ao Senhor e perguntar se é a vontade dele. Logo você para, mesmo antes de orar, né? E se levanta e lembra, é a vontade de Deus. Que eu esteja na casa do Senhor, adorando, servindo. Você vai agir de uma maneira errada, ore ao Senhor. Eu me recordo de um jovem, precisava comprar uma moto, porque morava muito longe do trabalho. E você vê, não é como a gente tem que lutar contra a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E alguém ligou para ele e ofereceu para ele uma moto maravilhosa, uma moto bela, né, potente, poderosa. E ele titubeou, mas será que eu preciso disso? Será que realmente eu preciso disso? Eu preciso de um transporte. E foi visitar, foi testar a moto. E no caminho, carregando um amigo, testando a moto, um acidente acontece, cai, a moto desliza, espatifa e quebra tudo. E ele quase que se alegrou depois por isso, porque ele sabia que isso não era vontade de Deus, por isso ele não orou a respeito disso. Por quê? Bom, porque obviamente, ao comprar uma motona maravilhosa daquela, ele não estava comprando uma moto para o transporte, ele estava comprando uma moto para o ego. Você pode orar ao Senhor ao ir comprar aquele carrão, aquela motona, aquela casona, esta roupa, isso aqui. Ore ao Senhor. E logo você não vai conseguir, porque você já deveria ter ouvido a sua consciência nas coisas que você aprendeu. Você percebe onde a nossa sinceridade morre? É aqui. Sabe o que Paulo quer dizer sobre naufragar na fé? É exatamente isso. Quando eu começo a colocar de lado a vontade de Deus, eu começo a naufragar na fé. Mas quando eu conheço a vontade de Deus, a firmeza na fé. Veja Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Aqui está a vontade do Senhor para todos os seus filhos e filhas. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Não sede conformados, não entre na forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não absorva os modismos deste mundo. Ser um povo distinto, transformado, diferente do molde, do formato deste mundo. Não é a vontade de Deus nós sermos assim. A vontade de Deus é o contrário, é sermos transformados. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Veja, é pelo entendimento que eu sou conformado com este mundo. Daqui a pouco eu pareço mundano na maneira de agir, escolher, viver. Não entre nesta forma. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento em conhecer qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu me comporte como mundano? Não, eu leio aqui. Então eu vou ser transformado, lançando fora esta forma velha, este fermento velho. Como nós podemos colocar isso em prática? Eu me pergunto antes, se esta é a vontade de Deus, por que tantas igrejas hoje se parecem mais mundanas do que crentes? Será que não conhecem a vontade de Deus ou se rebelaram contra a vontade de Deus? Mas, queridos amigos, agindo assim, será que nós imaginamos que vamos ter alguma bênção de Deus?
Isaías capítulo 30, versículo de número 21, estas palavras de Isaías. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Está aqui. Qual é a vontade de Deus aqui? Que você, meu irmão, que eu, permanecemos nos caminhos antigos da fé, firmados nos caminhos antigos da fé. Esta é a vontade. Por quê? Porque Deus entregou um caminho e este caminho permanece. A vontade de Deus permanece. Por que então nós temos nos afastado como igreja no mundo, assim por dizer, dos caminhos antigos? Quando Deus diz: permaneça neste caminho, esta é a minha vontade. Isso é um ato de rebelião. Acaso pastores não entendem isso? Crentes não entendem isso? Quando nós adotamos os modismos do dia presente, nós estamos nos rebelando contra a vontade, o decreto de Deus. João capítulo 6, versículo 38, aqui mais um texto, antes de seguirmos em frente. João 6, 38 a 40. Algo mais da vontade do Senhor, palavras tão bem conhecidas, não é? Exatamente, 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, seus decretos. E o decreto do Pai que me enviou é este: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade, o decreto daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, receba, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o decreto, esta é a vontade do Senhor. E a vontade dele é que seu povo, salvo, seja preservado. Que o seu povo salvo tenha alegria baseada nesta verdade, que ele irá nos preservar. Você percebe, querido irmão? Conhecer a vontade de Deus traz amadurecimento, firmeza e paz. Jeremias capítulo 29, ainda um texto, Jeremias 29, versículo 11, logo depois de Isaías. Jeremias 29, 11. Jeremias dizendo aqui: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você lembra que nós falamos sobre o caráter de Deus, traço da personalidade de Deus? Quando nós aprendemos isso, isso é uma âncora na vida. Eu olho para Deus e eu lembro disso aqui: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu estou indo para uma situação muito difícil. Talvez o Senhor esteja me disciplinando, ou o mundo esteja me oprimindo a algo difícil, doloroso no momento. Eu não me revolto contra Deus, como um crente. Eu não começo a dizer: ó Deus, por que isso, por que aquilo mais? Não, eu sei que Deus tem pensamentos bons. Ele não me salvaria para me lançar fora, Ele é o bom pastor. Eu digo isso a mim mesmo, em minha mente. Está doendo no momento, é difícil, é opressivo, a situação parece não mudar. Eu sei que o Senhor age desta maneira, eu tenho conhecido. Então vou aquietar a minha alma, porque estás ansiosa, minha alma. Diga a si mesmo. Isso traz amadurecimento, firmeza espiritual. De que maneira, meus irmãos, você crê que aqueles santos do passado passaram por tantas coisas difíceis, senão por conhecer a Deus e a vontade de Deus? Se fosse apenas romantismo heróico, sou crente, quero morrer por Cristo, eles fugiriam rapidinho, eles não aguentariam. Esse é um fruto que cresceu na vida, na alma desses irmãos. Bem, há tanto a mencionarmos aqui, tantos outros textos. Quando nós conhecemos o Senhor, dúvidas e desconfianças se vão. Bem, nós podemos orar então a vontade de Deus de outra maneira. A vontade de Deus é aquilo que Ele deseja que nós realizemos. É sua vontade que todo crente vá
por todo mundo pregando o Evangelho, começando da nossa Jerusalém. Essa é a vontade dele. Você sabia que isso é o decreto de Cristo para a sua igreja, e de por todo mundo pregar o Evangelho? É um decreto real. Você está envolvido na obra de evangelismo. Se você foi salvo, você está envolvido. É aqui que marca a distinção entre um servo de Deus e alguém que está vivendo a sua vida, Deus lá e eu cá. A vontade de Deus, diz a palavra de Deus, é a vossa santificação, que vos abstenhais disso. Você tem se abstido disso, daquilo, na televisão, na internet, nas conversações? É a vontade de Deus. Ou nós estamos em desobediência ao Senhor? É a vontade de Deus, a vossa santificação, separação de algo errado para se entregar a algo certo. Mas há crentes que nem se separam do que é errado, nem se entregam ao que é correto. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós permanecemos no amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Permaneça em casa. Esteja ali, entre o povo de Deus. É você o tipo de pessoa que milita contra este amor fraternal? É você uma pessoa amarga, criador de problema, estupim curto, colérico? Você está lançando fora o amor fraternal. Mas o decreto de Cristo para a sua igreja é: permaneça o amor fraternal. Um outro decreto do Senhor: não deixai de congregar, não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de alguns. É a vontade do Senhor. Não murmureis, é a vontade revelada do Senhor. Ele revelou o que Ele deseja, Ele quer isso, Ele decreta isso. Não murmureis. Honra teu pai e tua mãe, assim por diante. Submetei-vos uns aos outros em amor. Crescei no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão alguns de muitos exemplos do decreto da vontade de Deus. Você gostaria de receber um rolo do céu bem específico para saber qual é a vontade de Deus, para que eu não erre mais? Está aqui. Conheça a vontade de Deus decretada. Não há dúvida. Normalmente é a nossa carne que não deseja isso. Mas se nós somos crentes sinceros, conhecer a vontade de Deus nos amadurecerá. Há muitos outros exemplos. Meus queridos irmãos, é somente conhecendo a vontade de Deus que nós poderíamos agradá-lo. Assim, ame a palavra de Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, tenha assim junto um caderno de notas. E aí, conforme você for lendo e se destacar algo que seja a vontade do Senhor, anote ali. Cabeçalho, é a vontade de Deus, 3 pontos. E aí você coloca ali o que você lê o texto. Vai preenchendo isso aí. Vai preenchendo isso aí. É assim que nós lemos a palavra de Deus, para tirar algo, para buscar algo. Porque eu sei que conhecendo a vontade de Deus, haverão esses frutos do Espírito em minha vida. Conhecer a vontade de Deus traz maturidade, traz segurança, traz alegria, traz firmeza. Este mundo e suas dificuldades tomam seu lugar devido, pequeno, certo, passageiro. Conhecer a vontade de Deus traz tudo isso aqui. Volte ao nosso texto lá em Colossenses. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, também fortalecidos em poder, em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Você percebe o resultado do poder? Paciência e longanimidade, e não achar que é um profeta. Paciência nas provações, longanimidade nas dificuldades, pessoas e provações. Sabedoria e inteligência espiritual, para que conheçais a vontade do Senhor, cheios de conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso é muito importante. Enquanto que o conhecimento da vontade de Deus é alcançado pelo estudo minucioso da palavra de Deus, você vai separando, não é? Tomando nota. A Bíblia é um tesouro. Vou separar os diamantes agora, nas minhas notas. A vontade de Deus, maravilhoso, estou enriquecido. Agora eu vou separar as pepitas de ouro, as promessas do Senhor. Você vai lendo, na sua leitura você vai tirando. Estou me enriquecendo. Enquanto que conhecer a vontade de Deus é conhecer a palavra de Deus.
Por outro lado, queridos irmãos, nós precisamos de algo mais. Enquanto conhecer a vontade de Deus, por este esforço na palavra, meditando nela, extraindo dela, auxiliados pelo Espírito, é claro, sabedoria e inteligência espiritual, bem, essas são graças que vêm do alto que o ser humano não pode alcançar por si mesmo. São dádivas, elas vêm do Senhor. Agora, em sua oração, Paulo pede por essas dádivas aos colossenses. Ele pede que eles conheçam a vontade do Senhor, ele pede, Pai, dê a eles também. Ele roga, ele clama humildemente, reverentemente, que o Senhor dê o que eles não têm. Sabedoria e inteligência espiritual. Essas coisas devem acompanhar o nosso conhecimento da vontade de Deus. Sem elas, nós somos deficientes. Essas coisas são necessárias, sabedoria e inteligência espiritual, para a gente cumprir, para nós cumprirmos a vontade de Deus. Bem, você conhece a vontade de Deus, você foi diligente em estudar, em separar, em conhecer, agora você precisa cumprir. E para cumprir, aplicar isso em toda situação, você precisa de sabedoria. E você precisa de inteligência espiritual para viver a vontade do Senhor. Bem, nós devemos conhecer a vontade de Deus para fazê-la. E o nosso conhecimento da vontade de Deus, então, será uma grande bênção quando for acompanhado de sabedoria e de inteligência espiritual. Quando nós soubermos aplicar em cada situação particular e individual o conhecimento que nós temos da vontade do Senhor. Como adaptar às emergências? O que acontece com um crente que estudasse bastante, crescesse no conhecimento da vontade de Deus, mas não possuísse sabedoria nem inteligência espiritual? Bem, simplesmente este crente não saberia agradar a Deus. E também o seu ego incharia. Essa pessoa se sentiria acima dos demais. Ou esta pessoa tentaria viver a vontade de Deus de uma maneira truculenta. A vontade de Deus é essa. Mas sem sabedoria, sem inteligência espiritual, nós não somos agradáveis a Deus. Assim, Paulo adiciona ao conhecimento uma petição por sabedoria e inteligência espiritual, porque isso vem de Deus, vem do alto. Em Tiago capítulo 3, no versículo de número 17, nós lemos sobre este tipo de sabedoria que Paulo se refere aqui. Tiago 3,17, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica. Senão essas coisas não é sabedoria do alto. Moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta sabedoria, ela é pura, isto é, ela não se gaba. Ela tem uma função, e a função desta sabedoria que Deus dá é permitir que o crente cumpra a vontade do Senhor. Sabedoria é a compreensão de como a vontade de Deus deve ser vivida nesta situação, no lar, na família, no trabalho, com meus irmãos, diante desta decisão, deste problema. Sabedoria é como viver a vontade de Deus, como ela deve ser vivida. Inteligência espiritual, por sua vez, é como o conhecimento da vontade de Deus deve ser aplicado em cada situação. Por exemplo, peça por sabedoria e inteligência. E conforme você cresce no conhecimento da vontade de Deus, peça mais sabedoria. Você tem conhecido a vontade de Deus e você deseja aplicar. Então vem Tiago no capítulo 1 e nos diz essas palavras. No versículo de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, aquela sabedoria para viver a vontade de Deus. Ele não está dizendo se algum de vocês é burro, falta de... Não está dizendo isso. Ele está dizendo se algum de vós, tendo conhecimento da vontade de Deus, porque estão ouvindo a palavra domingo após domingo, estudando com diligência, mas tem falta desta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Lhe será dada quando você conhecer a vontade de Deus
e você pedir por sabedoria para viver, inteligência espiritual para viver entre os irmãos no mundo, Deus irá lhe dar. Agora, para que Deus vai lhe dar sabedoria e inteligência espiritual se você não conhece a vontade de Deus nesta e naquela área? Graça é dada conforme a um senso de necessidade. Ora por isso. Bem, o conhecimento mais elevado que nós possamos alcançar é sempre para um fim, não um fim em si mesmo, outro fim. E o fim e o objetivo deste conhecimento da vontade de Deus está aqui no versículo 10 de Colossenses 1. Para que, tendo tudo isso, possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar dignamente. Ele não diz para que possais falar dignamente, mas andar dignamente. É uma diferença, não é? Paulo, mais uma vez, ele usa uma das ações mais proeminentes do ser humano, andar. E por andar quer dizer viver, você vai para lá, você vai para cá, você interage com pessoas, não é? Uma palavra que representa a vida aqui. Ele refere-se ao nosso agir enquanto estamos neste mundo, em situações várias, diante de pessoas. E é interessante o que ele pede. Observe, ele poderia ter orado ao Senhor e pedido muitas outras coisas. Ele poderia ter dito o seguinte em sua oração: para que possais ser circunspectos. Isso é bom, isso é necessário. Para que sejais humildes, isso é muito necessário. Para que sejais conscientes. Mas ele escolhe dizer, pedir ao Senhor, para que possais andar de um modo digno do Senhor. Inteligência espiritual, sabedoria. Por quê? Bem, porque o Senhor é digno. Há dignidade nele. É muito difícil para nós pensarmos sobre isso, porque não há mais dignidade em nosso mundo. Não há mais respeito nem por autoridades. As pessoas são chamadas por apelidos. Até mesmo crentes usam de apelidos para chamar autoridades, presidentes e ministros. Isso é horrível. Não há mais dignidade no mundo. Mas Deus é digno. Deus é digno, queridos irmãos. E ao conhecer a vontade dEle, é para que possamos andar de um modo digno do Senhor. E você sabe qual é a implicação lógica disso aqui? Se eu não conheço a vontade de Deus, eu posso ter certeza que eu não estou andando de um modo digno do Senhor. Viver para o Senhor, agradá-lo, esse é o sentido aqui. A nossa vida como representante dele deve ser de acordo com a sua dignidade. Como eu posso agir carnalmente no meio do povo de Deus ou no mundo para representar meu Deus? Você já observou certos servos de Deus, entre aspas, aí no mundo, profetas e líderes, quanta indignidade no agir, no falar, no proceder, e se dizem representantes de Deus. Deus é digno. Há dignidade nele, justiça, santidade, realeza. Algumas pessoas vivem para agradar a si mesmo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Algumas pessoas vivem para agradar o chefe, vivem para agradar os vizinhos, vivem para agradar a família. Há outras pessoas que vivem para agradar o diabo. Mas o nosso negócio nesta vida é agradar ao Senhor, agradar a Deus, representá-lo, honrá-lo, santificar nossas vidas para Ele. E assim, queridos irmãos, diga a si mesmo, o que importa se as pessoas nos elogiam e sorriem para nós, quando Deus está franzindo o rosto conosco? E o que importa quando as pessoas nos desaprovam, nos culpam, se Deus se alegra e sorri sobre nós? Agradá-lo, Ele é digno. É isso que importa e nada mais. Nosso negócio nesta vida é agradar-lhe em tudo. Mas nada dessas coisas, por mais importantes e essenciais que sejam, não é suficiente para agradar a Deus. Por quê? Porque Paulo pede algo mais: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda boa obra. Bem, você nunca viu uma árvore que nela nasça todos os tipos de fruto. Naquela árvore nasce manga, abacaxi, melancia, amora, morango. Você nunca viu isso.
Não sei se na eternidade, no céu, nós veremos uma maravilha dessa. Mas veja, isso aqui são frutos. E é isso que Paulo está pedindo por eles. Uma árvore que produza muito diferentes frutos. O crente deve ser assim. Assim, um crente instruído na vontade do Senhor, no conhecimento da vontade do Senhor, produzirá fruto em abundância, para a glória de Deus. Querido irmão, eu tenho certeza e observado que você irá abundar em certos frutos, e tem, para os quais você tem, me parece, uma propensão maior. Isso é observável. Mas você deve produzir todos os tipos de fruto. Eu devo produzir todos os tipos de frutos espirituais. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos fez servos, nos plantou como servos na casa espiritual para todo tipo de boa obra. Esse é o fruto. Acaso nós estamos preparados igualmente, preparados e envolvidos em qualquer obra que traga glória ao Senhor? Em tudo aquilo que produza fruto ao Senhor, essa é uma marca de um crente. Ele está desejoso de se envolver em tudo. E o que o motiva na sua mente vem: eu vou me envolver nisso aqui, porque isso vai trazer um fruto para a glória de meu Deus. E aqui está mais uma oportunidade, isso vai trazer fruto para a glória de meu Deus. E aqui mais uma, ele está envolvido em tudo por isso. E muda, não é? Poxa, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer para o Senhor. Não, isso vai trazer fruto. E como isso me motiva, e como isso me faz andar, e me faz mover. Você percebe como é a vida cristã, meus irmãos? Conhecer a vontade de Deus me leva a desejar servir ao Senhor em qualquer área disponível, porque eu trago em minha mente, isso vai trazer um fruto para o meu Deus. Eu vou oferecer algo a Ele, então eu me envolvo nisso. O crente deve ser o primeiro a receber e aceitar uma tarefa. E deveria haver briga santa entre o povo de Deus. Não sou eu que vou fazer essa tarefa, e aquela, e servir e andar é um fruto para o Senhor. A minha vida está acabando, eu vou entrar na presença do Senhor, e as minhas obras que me seguirão, onde elas estão? Eu estou produzindo frutos para apresentar diante do Senhor. Não é maravilhoso? É isso que move um verdadeiro crente. Ele conhece o caráter, a personalidade do seu Deus. Ele conhece a vontade de Deus que o move, que o faz viver. Ele pensa nestas coisas. Não é apenas um sentimento vago: eu sou um cristão, eu tenho que fazer essas coisas. Não, ele tem uma comunhão com Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Isso move a viver essas coisas. Assim ele ora para que aqueles crentes conheçam a vontade do Senhor, para que, conhecendo, possam andar de um modo digno, aceitável, agradável ao nosso Deus. Então, no versículo 11: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Os nossos inimigos espirituais são muitos. As nossas enfermidades, patologias espirituais, pessoais, são muitas. Assim, nós precisamos de todo o poder para crescer. Essa planta, ela está cheia de fungos às vezes, não é? De pestes. E nós precisamos disso aqui, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, para produzir frutos. E essa força é para um exercício específico. Qual é? Está aqui: suportar testes e provações, dificuldades em toda paciência e em toda longanimidade. Como eu mencionei no início, paciência se refere a situações e coisas que nos sucedem, que testam a nossa fé, o nosso andar com o Senhor. Nós precisamos de paciência para passar por isso aí. Situações e coisas que nos sucedem, que são testes e provações. Longanimidade, por sua vez, refere-se mais a pessoas e certas situações sociais que são testes e provações para nós. Paciência, longanimidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu sigo para a conclusão, o apóstolo Paulo, ele diz assim, depois de uma lista de deveres cristãos: diante de tudo isso, parece algo gigantesco, não é? Ouvir essas coisas, algo muito difícil, etc, etc. Então ele diz aos crentes de Filipos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É esse fortalecimento.
E se Cristo te fortalece, porque você anda com Ele, você pode estas coisas. Você pode suportar dificuldades sem se entregar à murmuração ou autocomiseração ou à amargura. Você pode suportar dificuldades sem se transformar em uma pessoa murmuradora. Por quê? Porque Ele te fortalece, você o conhece, você não precisa de se entregar. Você tem mais força do que essas coisas. Ele te fortalece. Porque Ele te fortalece, você pode vencer, e dominar o teu orgulho e o mau temperamento. Ele te fortalece. Porque Ele te fortalece, você conhece a vontade, você ora por sabedoria e inteligência espiritual, você pode vencer a indolência, ou a preguiça, ou a complacência, você pode. Isso parece algo impossível, contínuo, um desafio que vem, dia após dia, eu não consigo. Ele te fortalece. Você conhece a vontade dEle, você pede por sabedoria e inteligência, então Ele te fortalece em todo poder, segundo a força da sua glória. Isso é maravilhoso. Em toda a paciência e longanimidade com gozo. É para isso que Ele nos fortalece. Porque Ele nos fortalece, então nós podemos representá-lo sem covardia, sem temor dos homens, sem uma timidez demasiada. Ele nos fortalece. É a vontade dEle que eu leve o Evangelho, eu conheço o Evangelho, eu peço por sabedoria, por inteligência espiritual, e Ele me fortalece. Sabe o que é o encher do Espírito? É isso. É um fortalecimento extra para uma dificuldade extra. E aqui na vida em geral, Ele me fortalece. Queridos irmãos, Ele fala sobre oração, conhecimento da vontade de Deus na palavra, inteligência espiritual, sabedoria para frutificarmos, não é? Força em toda boa obra. Peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Mas primeiro, traga essa lista de que você conhece a vontade do Senhor. Porque Ele irá responder quando nós oramos e pedimos segundo a sua vontade. E se eu conheço a vontade, se eu peço isso, Ele me dará, Ele me fortalecerá. Ouça essas palavras de Paulo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Que o nosso Deus firme isso em nós. E haja um grande, um imenso avanço espiritual. E que esta igreja, cada querido e amado irmão aqui, se torne um fuzileiro naval no exército de Cristo nesta cidade. Homens e mulheres firmados que conhecem o seu Deus. Filhos amados, irmãos amados.